Podem se sentar, irmãos, fiquem à vontade. Que Deus maravilhoso é esse que nós temos, né, irmãos? Gostei muito do hino que o Sol da Justiça cantou aqui, um hino maravilhoso, realmente falou bastante ao meu coração. Deus é um Deus tremendo que fala, que revela, que faz grandes coisas em nossas vidas. Abra, por favor, sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Versículos 13, 14, 15 e 16. Do 13 ao 16. Mateus 16, versículo 13 ao 16. Nos diz o seguinte: tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Graças a Deus. Eu estava aqui sentado e recordando da aula que eu ministrei ontem aqui na escola de ministério, e o assunto ontem foi obreiro servo. E o negócio ficou gostoso, ficou bom realmente. E eu estava lembrando de algo que eu falei ali, aqui para os irmãos, que eu falava sobre o experiente e o inexperiente. E eu dei aqui alguns exemplos, alguns motivos, algumas características do inexperiente e do experiente, onde nem sempre muito tempo de casa necessariamente resulta numa pessoa experiente, assim como também nem sempre uma pessoa de pouco tempo de casa resulta em inexperiência. E eu falei ali com eles ali que eu tenho 22 anos de ministério. São 22 anos já de ministério. E eu, nesse tempo todo, eu sempre procurei aprender com a igreja, aprender quais são as características da igreja e como é a igreja em si. Quando eu estou falando aqui igreja, eu não estou falando de templo e nem denominação. Eu estou falando de igreja espiritual. Eu e você num conjunto. Como nós somos, como nós reagimos. E muitas das vezes eu percebi que as nossas atitudes, às vezes, elas diferem ou elas impactam ou não uma pessoa mediante a experiência ou inexperiência que temos em Cristo Jesus. Nós vivemos hoje em um mundo de muita concorrência, muita concorrência, onde você é conhecido ou reconhecido pelo que você faz e pelo que você é, ou muitas das vezes nem por isso, e sim por aquilo que você demonstra ser. Alguém te observa, alguém te avalia e te dá uma determinada nota, positiva ou negativa. E mediante esta nota que alguém te dá, esta pessoa traz um tratamento a você. Tudo mediante o quê? Ao que você é, ao que você apresentou, ou ao que uma determinada pessoa julgou sobre você. Porém, se nós formos voltar aqui para a Bíblia, nós vamos perceber que em determinado momento, Jesus caminhando,
multidão atrás, discípulos com eles, mas houve uma preocupação de Jesus. Os homens, o que os homens dizem que eu sou? O que eles dizem? E eles responderam. Depois da resposta, ele voltou a fazer uma nova pergunta. E vocês? Vocês? O que vocês dizem? Quem eu sou? E Simão Pedro deu uma excelente resposta. Toda esta introdução é para afirmar para os irmãos que as minhas atitudes, os meus pensamentos, os meus sentimentos, eles são baseados, muitas das vezes, no grau de conhecimento e de experiência que eu tenho em Jesus Cristo. Por exemplo, se eu digo, sou cristão, conheço a Deus, mas faço acepção de pessoas, eu não conheço a Deus. Porque Deus disse, não faço acepção de pessoas. Digo que sou cristão, mas aborreço a meu irmão. A Bíblia diz, jamais conheceu a Deus. Então, muita coisa que nós somos, ou das nossas atitudes, vão depender do conhecimento e experiência que eu tenho em Jesus Cristo. E o convite que eu hoje quero trazer para cada um de nós aqui é que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Jesus. Porque este meu conhecimento e esta minha intimidade com Jesus vai interferir diretamente nos meus sentimentos e nas minhas atitudes. Nós vemos aqui, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo, irmãos, é o prometido de Deus às nações. Em primeiro lugar, eu quero que isso fique gravado no seu coração. Jesus Cristo é o prometido de Deus às nações. O homem, há muito tempo, lá no Jardim do Éden, pecou contra o Senhor. Largou Deus, esqueceu Deus, deixou Deus de lado, desobedeceu ao Senhor. Mas desde os tempos antigos, Deus prometeu que enviaria uma pessoa e que esta pessoa pisaria na cabeça da serpente, irmãos, a meu favor e a seu favor. Tudo, irmãos, para que nós pudéssemos ter um acesso real a Deus e conhecêssemos melhor ao Senhor. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Deus, Ele fez uma obra de salvação muito boa na terra, excelente. Ele planejou uma obra de salvação. E para isso, Ele constituiu a Jesus como seu Filho, como seu amado Filho, para que todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse o quê? A vida eterna. E interessante dizer, irmãos, que quando nós estamos falando aqui de crer em Jesus, eu não estou falando apenas em crer que Jesus é o Salvador, mas eu estou falando também em crer que Jesus é o Senhor da minha vida. Como diz a Bíblia, que nós